Olá, o meu nome é Alice Azevedo e eu estou aqui com o Teatro Municipal do Porto para descortinar o conceito patriarcado. Ele carece de descortinação porque é como aqueles veludos muito velhos, reposteiros, pesados, cheios de buracos de traças e muito pó. Eu sofro de alergias, mas vamos tentar. Escolhi começar ao pé deste senhor porque não só tem um livro, que eu respeito sempre, como há conceitos que nos devemos lembrar que são tridimensionais. A imagem plana não nos é complexa o suficiente para os perceber. Vamos tentar ver de vários lados. Os primeiros registros conhecidos da palavra patriarcado datam alguns do século XV. Contudo, a palavra tem uma origem mista, alguns entre o grego e o latim. Não só porque nunca inventámos nada, como herdámos tudo desses gajos. Agora, se o grego é o pai, o latim é a mãe ou vice-versa, decidam vocês. Não me perguntem. Patriarcado. Pátria. Terra-pai. Pai. Patriarca. Arcado. Vem do grego archon, que significa alguma coisa como chefe, o chefe de alguma coisa. Em português, muitas vezes também vai parar ao arqui. O arqui-inimigo, o meu maior inimigo principal. O arquiteto, o chefe da construção. Patriarcado, aquele ou o governo pelo pai, o governo pelos homens. Outro exemplo poderá ser monarquia, o governo dos monarcas. O patriarcado é o governo dos patriarcas. Mas as línguas são coisas vivas. As palavras nascem, vivem e morrem e durante as suas vidas são muitas coisas diferentes. Eu, por exemplo, já trabalhei num call center e já limpei Airbnbs. E por isso, nem sempre a origem de uma palavra nos diz tudo o que queremos saber sobre ela, mas diz-nos algo sobre o que estavam a pensar as pessoas que primeiro a nomearam e também nos diz algo, em consequência, sobre o que estavam a pensar as pessoas que pegaram nela e a usaram de outra forma e os significados que foi ganhando. Mas então, antes da palavra, vem a prática. Onde nasce o patriarcado? Independentemente de como tenhamos chegado aí, quando encontramos uma sociedade patrilinear, isto é, a propriedade e o estatuto passam do pai para o filho, há uma questão fundamental que se nos coloca para perceber esse ordenamento. Mas quem será o pai da criança? Por outras palavras, o menino é filho de quem? É filho da mãe, se tudo correr bem. Historicamente, sempre compreendemos as mulheres como as pessoas que gestam. Eu, pessoalmente, prefiro entender mulher de uma forma mais lata e não exclusivamente como incubadora, mas a história do patriarcado discorda. Assim sendo, sabemos sempre quem é a mãe da criança. O pai levanta questões. Para termos a certeza que uma criança é filha do pai, temos que ter a certeza que a mãe só esteve com o pai. Alguns exemplos disso podemos encontrar nos ordenamentos jurídicos e mitológicos mais antigos da nossa sociedade ocidental. O adultério, leia-se sexo extraconjugal, quando praticado por uma mulher, sempre foi historicamente punido das formas mais violentas e severas, chegando à pena capital. Porque tem que se saber quem é o pai da criança. Mas o que é que interessa a Bíblia e códigos legais com não sei quantos milhares de anos? Eles mudaram, a sociedade mudou, mas as coisas vão ficando. Nós meio que nos fazemos por camadas. Por exemplo, hoje em dia é tácito que o último nome de uma pessoa, aquela que define, a família à qual ela está afiliada, qual o seu clã, é tacitamente o do pai. Legalmente pode ser o da mãe, se o pai deixar, mas é óbvio que é o do pai. As sociedades mudam. Mas à exceção de alterações absolutamente revolucionárias, que em termos de costumes não são as mais comuns, fazemos reformas. E a reforma é uma coisa que se faz por cima de uma estrutura que não mudamos. Mudamos só qualquer coisa que funcione em torno dela. E por isso as coisas vão se mantendo. Hoje, quando dizemos patriarcado, hoje, quando dizemos que estamos numa sociedade patriarcal, não estamos a dizer que isso está na execução literal da lei, ou até na sua escrita, mas está no dia-a-dia, vai ficando com umas camadas por cima que às vezes nos fazem dizer que já não é bem assim, que já foi mais assado. Sem vos dar uma definição fechada do que é isso, posso-vos dizer que eu penso o patriarcado como uma coisa muito prescritiva. Eu penso na gramática como uma forma de ordenar o mundo. Nem sempre a gramática é só a língua, também há a gramática de como organizamos o nosso dia-a-dia. Mas há duas formas de pensar em gramática. Podemos pensar numa gramática que descreve como é que uma língua funciona, como é que uma frase se organiza, como é que um verbo se conjuga, porque usamos a língua no dia-a-dia e podemos descrever a sua utilização. Ou podemos prescrever a sua utilização.
dizer como é que se faz e que é daquela forma e não de outra. Há bocado falámos sobre as línguas serem vivas. Se uma língua é viva, é preferível descrever o seu funcionamento mais do que impingir que se deve falar. Porque se a língua não tivesse mudado, minhas senhoras, nós ainda falávamos, como o Gil Vicente. E o patriarcado também me parece interessante de descrever. Ele prescreve como é que os homens se devem comportar, como é que as mulheres se devem comportar, como é que a sociedade se deve organizar em torno desses dois limitados binómios. Ele oprime toda a gente, se o quiser descrever. Os homens têm de cumprir um papel também particularmente restritivo e, não obstante serem dotados de certos privilégios, têm de cumprir o seu papel, caso contrário também têm consequências. Toda esta descrição me parece um bocadinho feia. Acho que podíamos tentar prescrever outra coisa. Toda esta verborreia para vos dizer que, no fundo, estas são as ferramentas que eu uso para tentar pensar algumas coisas. A história, não como factos que aconteceram, mas como uma coisa na qual nos projetamos e que nos diz algo sobre nós. Esta gramática de organizar as coisas, se as descrevemos, se as impomos ou se sabemos antes ler como elas organicamente vão acontecendo. E, no fundo, tudo isto são ferramentas, mais do que dizer-vos o que é o patriarcado, que também não sei. Se quisermos uma definição muito fechada, não sei se o descortinei com a cortina até ao fundo ou se ficou a metade, como a de alguns teatros mais antigos, mas tudo isto para podermos pensar sobre as coisas. Para pensamentos mais elaborados, há autoras muito mais inteligentes do que eu. Conclusão, a ver se a coisa não piora. Não é, Maria? Maria Albertina, deixa que eu te diga.